Boa tarde. Que Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Nós vamos dar início ao nosso culto coletivo, dando continuidade ao nosso culto da vida, né? Que começa desde o momento que a gente se encontra com Cristo Jesus e vai seguir por toda a eternidade. E nesse culto coletivo a gente vai começar hoje se colocando diante de Deus, se apresentando diante dele em oração. Passe aí alguns instantes, refletindo um pouco sobre o que te trouxe até aqui, nesse período todo conturbado que a gente tem vivido, e no meio de uma agenda super corrida que a gente tem muitas vezes até dentro de casa, o que te traz aqui nessa tarde? Santo Deus, seu povo se reúne mais uma vez aqui na sua casa, cada um vindo de um contexto diferente, um momento diferente da vida, talvez com preocupações diferentes, mas vindo com a mesma motivação de se juntar em comunhão uns aos outros e adorar ao Senhor, engrandecer o nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso, generoso, e como ouviremos hoje, misericordioso. E a gente te louva por isso, Pai, e por fazer parte do teu reino de amor, de graça, por ser convidado a fazer parte da tua família e por receber do Senhor o perdão. Obrigado, Pai. Nós nos reunimos aqui como pessoas que são imperfeitas, que têm os seus erros, que vivem na luta contra o seu pecado, mas que tem um anseio grande de adorá-lo e de bendizê-lo, porque o Senhor é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. O Senhor é o único Deus que há, que criou todas as coisas, que governa sobre todas as coisas. E não há outro, Deus, não há outro que é digno de receber as nossas vidas, não há outro que é digno de receber os nossos dons, nossos talentos, nosso tempo, apenas o Senhor. Então recebe, Pai, cada coração que vem hoje aqui na tua casa para se apresentar diante de ti, para poder adorá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, nesse culto que nós prestamos a ti, em honra e glória do teu nome. É no nome de Cristo Jesus, aquele que nos permitiu ter acesso a esse reino maravilhoso que nós oramos. Amém. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos começar com uma leitura de um texto que talvez você já tenha passado por ele, Salmo 98. E ao lê-lo, talvez você vai ficar com vontade de cantá-lo. Não se preocupe, você cantará ele logo mais. E a gente vai fazer a leitura conforme está distribuído ali. Dá para ler certinho? Conseguem pegar ali? Legal, então vamos lá. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus.
Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: Reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o nosso Deus. E o salmista está nos chamando a olhar para essas características, esses atributos maravilhosos desse Deus, e fala: vem cantar, vem louvar a esse Deus. E é isso que nós vamos fazer exatamente agora, cantar ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
santuário. Amém. A gente canta ao nosso Deus, porque Ele é esse Deus maravilhoso, majestoso. E o Salmo nos chama a compartilhar isso com as outras nações. Parece algo muito de Novo Testamento, mas olha só, o salmista já falando que essa majestade, essa glória de Deus deve ser anunciado a todos os povos, a todas as nações. Isso é muito legal. E olhando para mais algumas características maravilhosas do nosso Deus, a gente vai se lembrar que, além dele ser grande, ele também é um ser relacional. Ele cuida da gente, ele se preocupa com a gente. Ele sofre com o nosso sofrimento, se compadece da nossa dor. Esse é o nosso Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Você pode se assentar. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça e pensar um pouco sobre a grandiosidade desse Deus. O salmista, rei de Israel, Davi, ao fazer esse mesmo exercício que estamos fazendo agora, de parar um pouco para pensar na grandiosidade do nosso Deus, em todo o seu poder, todo o seu conhecimento, o salmista escreveu as seguintes palavras: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas do alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fale um pouco sobre o Senhor, com o Senhor sobre isso. Peça para que Ele sonde o seu coração e te mostre se há algo que precisa ser transformado na sua vida, se há algum pecado que você precisa confessar para Ele e ajustar a sua vida de acordo com a vontade desse Deus soberano. Senhor, Tu conheces o nosso coração. O Senhor sabe, Deus, que nós pecamos contra Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão do Seu povo. Perdoa os nossos pecados, Deus, não por nossa causa, mas por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que através da Sua morte e da Sua ressurreição fez em nós essa obra maravilhosa, que nos transforma, que nos permite vivermos de uma forma diferente, que nos livra da escravidão do pecado. Deus querido, obrigado por essa obra que Cristo concretizou na nossa vida, Pai. Nós Te louvamos por isso. Por isso nós cantamos a Ti, Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Nós vamos seguindo com o nosso culto de celebração ao nosso Deus, e nós teremos um momento de intercessão por alguns motivos, e entre os motivos nossos de intercessão nós temos a eleição nosso processo de eleição que se aproxima para até 2 diáconos e até 2 presbíteros. E como nós orientamos hoje pela manhã, tem tido algumas dúvidas com algumas pessoas da igreja sobre o processo de indicação. Bom, a primeira é, você pode encaminhar o nome de até 2 pessoas para ocupar o cargo de presbítero e 2 pessoas para ocupar o cargo de diácono. Para o presbítero Celso, você envia para ele a mensagem informando as suas indicações. Então, até 2 nomes para cada um desses cargos. E quem pode ser indicado? Quem que eu indicarei? O pastor K já enviou para você, se você é membro aqui da igreja, uma lista com os nomes dos possíveis indicados. Então, você pode indicar qualquer pessoa que está naquela lista. Você vai reparar que tem alguns quadradinhos pretos em alguns nomes lá na lista, que são pessoas que estão em exercício daquele cargo. Mas você vai reparar que o presbítero Damião não tem um quadradinho preto lá, e o diácono Adriano também não tem o nome com um quadradinho preto lá. Por quê? Eles estão encerrando o período dele de exercício do último mandato, ou seja, caso você queira que eles prossigam nesse exercício, né, do ministério que eles estão atualmente, ou em algum outro, você precisa indicá-lo. Então, se você quer que o Damião siga sendo diácono, ele precisa ser indicado. Algumas pessoas estão tendo dúvida disso, né? Se você quer que o Adriano siga sendo diácono, ele precisa ser indicado para passar pelo processo da eleição. E qualquer dúvida que vocês tenham quanto a esse processo, dá um toque para a gente, pode falar comigo, com o Cá, falar com o Damião, com o Celso, estamos à disposição para esclarecê-los. Então, esse é um dos nossos motivos de intercessão. E o outro também, para esse primeiro momento, é pelos nossos dízimos e ofertas, em gratidão a Deus pelos dízimos e ofertas que já foram consagrados. Você que nos assiste também, a gente está colocando o CNPJ da igreja, que é onde nós temos o nosso Pix, que facilita essa parte da transferência. Muitos irmãos têm contribuído através da transferência bancária, pode fazê-lo também através do Pix, que por enquanto segue sem taxa, a gente espera que siga desse jeito, facilitando bastante esse processo. Então, você que é membro da igreja sabe da sua responsabilidade como membro de participar. E você que não é membro da igreja e queira participar, fique à vontade. Lembramos que não é uma obrigação, é algo que a gente deve fazer como Paulo nos orienta, segundo as nossas posses, com alegria no coração. Então, fique à vontade para participar, seguindo essas orientações. Para a gente isso é um ato de graça, de gratidão. A gente olha para tudo que Deus nos deu e consagra a Ele, o nosso dízimo e a nossa oferta, como uma forma de expressar para Ele como Ele tem sido fiel para a gente e como nós queremos ser fiéis para com Ele também. Então, nós teremos uma oração voluntária por esses 2 motivos.
processo de eleição e gratidão pelos nossos dízimos e ofertas. Ao orar pelos dízimos e ofertas, lembre-se também de alguns irmãos nossos que passam por momentos difíceis financeiramente. Que Deus abençoe a vida deles, abra oportunidade de emprego e um momento diferente também, esse período conturbado nosso. Nós temos alguns motivos de gratidão também, como hoje é aniversário do Fernandinho, Fernando Bissacô, e também é aniversário da Dona Valquíria. Nós faremos uma oração por eles agora também, e por alguns outros motivos que são importantes para o bom andamento do reino. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos a Ti pelo cuidado que o Senhor tem tido com a gente, cuidado que o Senhor tem tido com o Seu reino, por saber que mesmo nesse período todo conturbado que a gente tem vivido, o Seu nome tem sido anunciado e pessoas têm se achegado a Ti. O Seu reino não para, Deus, o Teu nome não para de ser anunciado, e nós sabemos que isso só acontece porque esse é o Teu projeto, porque nada pode impedi-lo de cumprir, de concretizar os Seus planos, Deus. Obrigado por isso, Pai, e obrigado porque nós temos visto o Senhor cuidar das nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, e nos momentos de perda, de sofrimento, de luto, o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos consolado. O Senhor realmente é um Deus presente, o Senhor não é um Deus distante, o Senhor é um Deus que se envolve mesmo. Obrigado pela sua presença, Pai. E nós louvamos ao Senhor pela vida da Dona Valquíria e do Fernando, que hoje completam mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pela vida deles, pelo privilégio de tê-los como amigos próximos nesse serviço ao reino. Que o Senhor os abençoe, seja com eles, Pai, que venham muitos outros anos envolvidos com o Seu reino e com a vida dedicada a Ti, num relacionamento sincero junto contigo também, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles e a vida da família deles também, Deus. Nós nos lembramos, ó Deus, dos nossos parceiros missionários, amigos queridos nossos, que estão engajados em ações missionárias para fora aqui do nosso bairro, da nossa região. Nós louvamos ao Senhor pelo PROAV, que teve uma conferência muito legal nesses últimos dias, incentivando, estimulando pessoas a abraçarem a Tua obra e anunciarem o Teu reino. Nós louvamos a Deus pela vida da Fer, que retornou às atividades e tem trabalhado contigo com novos projetos, novas ideias para esse ano de 2021, que o Senhor possa ser com ela no sustento, no cuidado, no amparo. Pedimos a Deus pela Cecília e pelo Beto, que também sofreram durante esse ano de 2020 em vários fatores lá em Guiné-Bissau, mas testemunharam louvando a Ti pelo sustento que o Senhor tem dado
a vida deles. Nós te louvamos por isso, Deus. Que o Senhor siga intervindo e cuidando, auxiliando, Deus, e dando direcionamento para que o seu nome seja anunciado lá em Guiné-Bissau e aquele povo se renda a Ti, Deus. E Nilson e Angélica também, que trabalham com os nossos universitários, e muitos universitários andam afastados das aulas presenciais por motivo do isolamento, mas em casa têm sofrido com ansiedade, com excesso de preocupação, com crises de pânico, e eles têm buscado estratégias, ferramentas para atuar também, levando o Evangelho como auxílio nesse momento tão conturbado. Dê para eles o seu direcionamento, da sua sabedoria, Pai. Que o seu reino siga sendo anunciado para a honra e para a glória do Teu nome, Deus. E nós lembramos, ó Pai, dos nossos irmãos de aliança. Muitos irmãos queridos nossos não podem participar conosco por motivo de fazerem parte de grupos de risco, precisarem de algum cuidado especial. Seja com eles também, Deus, principalmente com os nossos mais idosos, que eles possam sentir o cuidado do Senhor. A gente sabe a falta que faz o estar próximo, ver o sorriso, o rosto da outra pessoa, poder participar desse momento do culto coletivo, para a gente faz uma falta enorme, que eles possam estar sendo supridos de forma sobrenatural mesmo com a sua ação, Deus, ali com eles, e que a gente possa fazer a nossa parte também, alcançando com mensagens e lembrando que nós temos sentido falta mesmo desse povo e que eles são peça fundamental desse reino maravilhoso que o Senhor criou, Deus. Obrigado pela vida deles, guarde livre e nos possibilite ter tempos diferentes, Pai. A vacina tem chegado, algumas pessoas aqui de aliança que trabalham na área da saúde já receberam, que o quanto antes o seu povo possa estar junto de novo, podendo se abraçar, podendo celebrar algo que é maravilhoso no Teu reino, que é a comunhão. Em nome de Jesus que nós pedimos, Pai. Amém. Nós vamos então para o momento da palavra. Está ali. Se você estava pela manhã, você já sabia, na escola bíblica a gente comentou sobre o texto de hoje. E eu estou sentindo falta de achei, ufa, é que eu preciso. O nosso texto para a nossa reflexão de hoje é Jonas capítulo 3. Jonas, um dos profetas menores, não menor em importância, mas eles fazem essa classificação com base no tamanho do texto, né? Então, ele está no bloco dos profetas que tem pouco material registrado, pouco material escrito. Então, Jonas conta ali com os seus 4 capítulos. É um café da tarde, enquanto antes do café esfriar, você já terminou de ler. É rapidinho, bem curtinho. A Sol trabalhou o profeta Jonas aqui, numa aula de escola bíblica, e eu não assisti a aula, mas eu fiquei sabendo que ela leu todo o livro de Jonas, né? Deve ter ocupado ali uns 10 minutos de aula, né? É uma coisa, rapidinho você lê a história desse profeta. E ele é um ícone, a gente lembra da história do grande peixe, as nossas crianças já sabem essa história de cor, e talvez a gente vai ver, será que há algo para ser tirado ainda, né, dessa história que a gente já leu, releu tantas vezes? Vamos lá então, ver o que a gente aprende nesse trechinho, capítulo 3 de Jonas. Então vamos lá, eu farei a leitura e depois, com a ajuda de vocês, eu farei uma breve recapitulação aqui. Bom, se eu tiver qualquer deslize, Ana e Anne, então aqui elas me ajudam a lembrar, porque elas devem ter ouvido essa história em algum lugar, né? Alguém deve ter contado essa história para essas meninas que já não são mais tão pequenininhas, já estão listando. Vamos lá, diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei e seus grandes,
nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas provem comida alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas tuas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizera, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Até aqui, a nossa leitura. Nós estamos nesse período litúrgico que é chamado de Epifania, ou seja, a manifestação de Deus para além do seu povo. Deus se manifesta aos judeus, mas Ele também se manifesta a vários povos, a várias nações, e o livro de Jonas, mesmo no Antigo Testamento, é mais um relato que nós temos de Deus se manifestando a outros povos, Deus se manifestando a outras pessoas. Para a gente entender um pouco melhor esse dilema de Jonas, ao ler o livro de Jonas, eu lembrei de uma história, de um desenho animado que eu e a Ju assistimos um tempo atrás. E nesse desenho animado tem dois personagens que eles moram numa tribo, eles não são índios, mas é uma organização mais tribal, e eles estão em guerra com outro povo, que quer conquistar o mundo inteiro. Então esse povo chega lá e vai acabar com aquela tribo, vai matar todo mundo. Esses dois personagens, que é a Katara e o Sokka, eles são ainda crianças, são pequenininhos, tem mais ou menos ali uns 6, 7 anos, e eles observam os exércitos adversários chegando, descendo dos seus navios, invadindo a terra, e começa uma guerra enorme, uma grande matança. E a mulher desesperada, a Katara, a pequena menina desesperada, corre até a sua mãe para ver como que ela está, buscar algum auxílio, para avisar que a gente está em perigo. E ao chegar na tenda onde a sua mãe estava, tinha um soldado lá, que estava brigando com ela. E ela não entende direito o que está acontecendo, mas ela vê aquele soldado executando a mãe dela na frente dela. E depois disso, o soldado simplesmente bate em retirada com todo o exército, e eles deixam em paz, por algum tempo, aquela tribo. Anos se passam, essa menina e esse menino, a Katara e o Sokka, se desenvolvem, viram grandes guerreiros, aprendem a dominar as artes, e viram assim, pessoas fortíssimas, a gente consegue derrubar qualquer um agora. Nesse período da sua juventude, com toda a sua força e capacidade, chega alguém e fala: espera aí, não foi a sua tribo que foi atacada tal dia, por tal exército? Foi. Se você quiser, eu posso te levar até o comandante daquele exército. E ela vê uma oportunidade incrível de fazer justiça, de se apresentar diante da pessoa que tirou a vida da sua mãe e puni-la, fazer justiça, fazer o que é certo. Este sentimento de justiça, como você completaria isso? Qual seria a justiça que deveria ser realizada pela Katara ao momento onde ela se depara com um homem que executou a sua mãe na sua frente, quando ela ainda era apenas uma criança? O que a gente espera da reação dela? Olho por olho, dente por dente. Você tira a vida da minha mãe, eu tiro a sua. Justiça. Então, quando ela está pensando no que vai fazer e como fazer, alguém pergunta para ela: mas vem cá, você vai lá, chegar diante dele, você vai fazer o quê? Aí um outro fala: ué, você quer que ela não faça nada? Ela tem que fazer alguma coisa ela precisa fazer. Não fazer nada, deixar alguém sair impune, isso seria injustiça. Injustiça. Esse sentimento era um sentimento que percorria o coração de Jonas. A obra de Jonas é uma obra muito interessante, porque ela começa segurando para a gente uma informação que só vai falar lá no capítulo 4. Quando você começa a ler Jonas, ele fala assim que Deus chega para ele e chama e dá uma ordem para ele: se levante, dispõe-te e vai a Nínive pregar. E o texto diz que ele se levantou, se dispôs e não foi para Nínive. Fugiu. E a gente fica se perguntando, por que esse cara fugiu? Passa o capítulo 1, passa o capítulo 2,
Passa o capítulo 3 e você não sabe ainda o que aconteceu, por que esse cara fugiu de Nínive. Bom, Nínive era a capital do Império Assírio. Quando você pensa em Assíria e lê o Antigo Testamento, você sabe que Israel e a Síria não tinham um bom relacionamento. Eles tomam toda a parte do Império Norte e tornam o povo de Deus escravo. E não apenas assim numa conquista rápida, é uma conquista lenta, dolorosa. Eles vão cercando, vão impedindo que a comida chegue, vão impedindo que as pessoas saiam, que eles se alimentem, que eles tenham acesso a recursos básicos. Aí vai, entra, mata dois. Um processo lento, de anos, atormentando o povo de Israel, maltratando o povo de Deus. Então, a imagem que o povo de Deus tem dos assírios é um povo perverso, um povo sem nenhum tipo de escrúpulo, e que na guerra vale tudo. Eles maltratavam, torturavam, matavam das piores maneiras as pessoas. Então eles pensavam, Nínive, capital do Império Assírio? Deus tem que dar um jeito naquele povo. Depois do que ele fez a cada um de nós, Deus tem que dar um jeito nesse povo. Então o livro de Jonas mostra Jonas correndo ao receber essa tarefa de anunciar. E agora me ajudem a recordar, a gente sabe que ele não vai para lá, mas ele vai e foge diante de Deus, e ele entra num barco, está lá no barco, vê uma tempestade enorme que Deus manda, e o que acontece? Ele é jogado no mar. E é legal o processo como ele é jogado no mar, né? Porque está todo mundo lá preocupado, né? Cadê ele? O que a gente vai fazer? Quem que fez alguma coisa errada aqui? E eles lançam sorte. Se você estava na aula hoje pela manhã, você sabe como que é isso, né? Então eles lançam sorte. Em quem que cai a sorte? Jonas. E aí, Jonas, o que aconteceu? E ele fala, né? Olha, a culpa é minha, né? Porque quem que é o seu Deus? O que fez o céu e o mar. O que fez o céu e o mar? Está explicada essa tempestade aqui. O que a gente faz agora? Me joga no mar, joga ele no mar, ele é engolido por um grande peixe, e a gente chega no capítulo 2. Capítulo 1 é a reação de Jonas com Nínive. Capítulo 2, dentro da barriga do grande peixe, é Jonas batendo um papo com Deus, refletindo a respeito dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Deus vê isso, e ele reconhece que Deus é um Deus salvador, então faz com que ele seja cuspido pelo grande peixe em terra. E Deus começa o capítulo 3 falando, dispõe-te pela segunda vez e vai para Nínive. Então chega aí a nossa passagem. O capítulo 3 e o capítulo 1, eles estão dando essa continuidade, e o capítulo 2 só mostra para a gente o trabalho que Deus vai fazendo no coração de Jonas. Então quando eu olho para o livro de Jonas, eu vejo a gente aprendendo algumas lições. Algo sobre Deus e algo sobre Jonas. Então o livro de Jonas nos revela algumas coisas a respeito de Deus, como Deus trata, como Deus age, e também revela algumas coisas sobre Jonas. Hoje pela manhã na escola bíblica, a Zezé compartilhou com a gente que ao ler a Bíblia ela fica tentando se identificar com alguns dos personagens, o que tem, o que não tem, quem é ela ali na história. E ao ler o livro de Jonas, eu também tento fazer esse exercício. Vamos ver se você consegue se colocar em algum lugar nessa história aqui. Então lá atrás Jonas, depois de ter tido o seu coração sendo trabalhado por Deus por 3 dias dentro da barriga do grande peixe, ele levanta e fala, é para Nínive? Bora para Nínive. Então ele vai para Nínive. Nínive era uma cidade imensa, ela era concorrente da Babilônia, ela era enorme demais, era uma das maiores cidades do mundo na época. Era absurdo. Eu sempre tinha a imagem de Nínive, por causa da sua voracidade nas guerras, de um povo meio bárbaro, né? Mal educado, meio, a gente faz o que a gente quer, a vida é nossa. Eles eram extremamente bem organizados, politizados, tinham um código de lei muito bom, eles tinham uma estrutura de engenharia absurda, eles tinham um sistema de irrigação, um sistema de arquedutos, que fazia que tivesse água em Nínive 365 dias por ano. Não faltava água. Eles eram assim, o ápice do desenvolvimento tecnológico, e recolhiam várias culturas, várias ideias. Não era uma cidade qualquer. E por não ser uma cidade qualquer, a capital do império, ela era uma cidade fortificada. Então,
Deus dá para a gente algumas características sobre Nínive. Fala assim para a gente no versículo 3. No versículo 3. Levantou-se, pois, Nínive e foi obedecer a palavra do Senhor. E fala, ora, Nínive era muito grande, muito importante, uma outra a tradução que tem na revista atualizada, diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Quando eu li a primeira vez essa ideia de 3 dias para percorrê-la, eu fiquei pensando, é uma cidade comprida, né? 3 dias para poder cruzar a cidade de Nínive. Mas os estudiosos falam que tem algo muito interessante. As grandes cidades antigas tinham um protocolo de segurança. Esse protocolo era chamado de o protocolo dos 3 dias. Se você fosse realizar alguma tarefa na cidade grande, que usasse o protocolo de 3 dias, você tinha que separar 3 dias, pelo menos, da sua agenda. O primeiro dia que você chegasse na cidade, você iria entrar e informar as autoridades o motivo de você estar lá. Então, você seria investigado, eles iam puxar algumas informações sobre você, saber de onde você vem, para onde você vai, e iriam levar o motivo da sua visita à cidade, talvez até o rei, para ver se seria justo você poder circular pela cidade. Uma vez aprovado, você podia fazer o segundo dia, que era percorrer pela cidade e resolver os seus problemas. Vim para visitar algum familiar, vim para vender alguma coisa, vim para comprar alguma coisa, vim para fechar algum negócio. Você tinha aquele dia para resolver e depois um dia para ir embora. Esse um dia para ir embora, você voltava por um protocolo parecido ao da chegada. Você ia lá e falava, estou indo embora, e eles falavam, ok, vamos ver se gerou algum problema na cidade? Então, eles iam lá, onde você foi, roubou alguma coisa, matou alguém, cometeu algum crime dentro da cidade, porque ele não podia sair impune da cidade. Era um protocolo de 3 dias para percorrer. Quando me falaram a primeira vez a história de Jonas, e eu ouvi algumas explicações a respeito dela, eu sempre imaginei Jonas chegando lá com a maior má vontade, não queria ir para lá, e ele chegou na cidade que demorava 3 dias para percorrer, e percorreu em quantos? Fala aqui para a gente. Versículo 4. Um dia. Então, a impressão que me deu demora 3 dias para percorrer, ele só percorreu 1. Falei, que má vontade de Jonas. E a outra coisa que eu ouvi a respeito disso olha a mensagem dele, que mensagem mais sem vontade, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então, sempre entendi que Jonas estava passando lá com pressa e fazendo de qualquer jeito. Mas lembre-se, capítulo 2 foi Deus trabalhando o coração de Jonas, Deus falando, trabalhando com ele. Então Jonas ainda não estava com sentimento legal com relação a Nínive. Não mudou a ideia dele sobre Nínive, mas mudou a ideia dele sobre Deus. Então, quando Jonas vai para Nínive, ele vai com o coração obediente. Ele chega em Nínive disposto a obedecer a Deus. Então ele segue o protocolo da cidade. E ele leva exatamente a mensagem que Deus mandou ele levar. E essa é uma mensagem muito interessante. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Subvertida. 40 dias. 40 dias é um número muito conhecido pelos judeus. A gente entende esse período de 40, né? 40 dias, 40 anos que o povo passa, é um número que representa um período completo em que algo vai acontecer no Antigo Testamento. Vemos isso se repetir também no Novo Testamento, Jesus sendo tentado no deserto por 40 dias. Então esse é o número que representa esse período ideal, completo. Fora, vai chegar o tempo, não é muito, Nínive será subvertida. Quando vocês pensam em uma cidade ser subvertida, o que é? O que é uma cidade ser subvertida? Temos algumas possibilidades, hein? Muito legal. Destruição. Destruição é uma das possíveis traduções. Uma cidade, 2, que foram avisadas que seriam subvertidas, talvez vocês conheçam ela, Sodoma e Gomorra. Deus falou, vou subvertê-las. E ele subverteu. A gente viu o que aconteceu, né? Foram extintas, foram destruídas, né? Sumiram do mapa. Então,
uma ideia que vem à mente quando nós lemos subversão é essa destruição. Essa é um sentido muito claro dessa palavra, e provavelmente os ninivitas, ao ouvirem essa mensagem, pensaram exatamente nisso. Mas tem um outro sentido nessa palavra que é ambígua, que também tem a ver com a mensagem que Deus quer levar para Nínive. Subversão. O que mais pode ser? Subversão também pode ser entendido, no original, como uma mudança. Ele colocaria assim, reverter, né, tornar, transformar por dentro, revirar, deixar de cabeça para baixo, fazer uma conversão, uma curva, um retorno. 40 dias, e vocês serão destruídos. 40 dias, e vocês serão convertidos. É legal porque a gente fica pensando, né? Aí, o que vai acontecer com a cidade, né? Por que dessa palavra ambígua? Talvez se Jonas fosse levar a mensagem, ele falaria assim, olha, 40 dias e não vai sobrar nada, vai morrer todo mundo, não vai ficar ninguém aqui, né? Mas Deus fala para ele, você vai usar essa palavra, Jonas. Vocês vão falar para eles, 40 dias, e vocês serão subvertidos. 40 dias, e vocês podem ser destruídos, vocês podem ser convertidos, transformados, virados de cabeça para baixo, repensar toda a vida de vocês. E o versículo segue ali, a partir do versículo 5, falando o que acontece. A mudança de postura, a mudança de comportamento dos ninivitas. É legal que Deus podia ter chegado e falado assim, olha, já era, vocês vão ser destruídos agora, mas quando o rei recebe a notícia de que eles têm 40 dias, de que tem um período, eles falam, peraí, a gente pode fazer alguma coisa. E eles fazem o que está ao alcance deles. Apregou um período de luto no meio do povo, né, com as cinzas, com roupa de saco, de se humilhar, de tirar qualquer tipo de realeza, de pensamento de ser altivo, ser poderoso, e falar, não, a gente não é ninguém, Deus é alguém. Esse reconhecimento, essa mudança de postura no coração, faz com que Deus fale, ok, foi mudado o coração de vocês. Então Deus não destrói a cidade, porque a cidade foi virada de cabeça para baixo. É isso que acontece. E aí, o que a gente aprende a respeito de Jonas e de Deus ao ver esse capítulo 3, quando observamos a vida de Jonas, é que o coração de Jonas ainda não havia mudado. A gente viu isso no capítulo 4, quando Jonas está reclamando para Deus ainda, falou, eu sabia, Deus, eu sabia. Eu não queria ir porque eu sabia que se eu fosse lá falar, o Senhor ia mudar o coração daquele povo. Por quê? Porque o Senhor é compassivo, o Senhor é generoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se. É isso. Eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu não queria ir. Por isso que eu fugi no capítulo 1. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso. É a sua cara fazer isso. Deus é um Deus misericordioso. É um Deus que age com misericórdia. E quando você pensa em misericórdia, o que te vem à mente? O que é misericórdia no fim das contas? O que é a misericórdia demonstrada aqui para a gente no capítulo 3? Misericórdia é o quê? Compaixão. É esse se colocar no lugar do outro. Oi? A piedade. Mereciam ser destruídos e não foram destruídos. Dá uma sensação de quase que não fez nada, né? Eu lembrei da Katari do Soca, quando ela foi, chamava assim, mas você não vai fazer nada quando chegar naquele homem que matou a sua mãe, no desenho, né? E aí eu vi uma frase muito legal, do menininho que caminhava junto com eles lá. Falava assim, não fazer nada é fácil, perdoar é difícil. Às vezes a gente olha para a misericórdia e vê que a misericórdia faz uma oposição à justiça. Porque o que seria o justo? O que seria o certo? Deus fazer justiça ao povo que foi lá, né, completamente destruído pelos assírios, e acabar com aquela cidade. Mas o que Deus faz? Deus age com misericórdia. Então parece que quando Deus age com misericórdia, Ele não realizou a sua justiça,
mas a palavra de Deus nos fala que Deus é um Deus justo e que não toma por inocente o culpado. Ou seja, se os ninivitas não estão recebendo as consequências dos seus erros, alguém vai ter que receber. Então, para que os ninivitas fossem recebidos no reino de Deus, alguém teve que pagar pelo pecado deles. Nós temos o privilégio de ter o Novo Testamento e sabemos que esse é Jesus Cristo, que recebe a culpa, o julgamento, a justiça que deveria cair sobre todo aquele que desobedece a Deus. Então, todo o mal feito pelos ninivitas cai sobre Cristo Jesus. E Cristo morre por eles. A justiça de Deus se satisfaz em Cristo Jesus. Enquanto Deus age de misericórdia para com eles. Com a gente também é assim. Nós, durante muito tempo da nossa vida, nós caminhamos achando que nós somos dono do próprio nariz e que a gente faz o que a gente quer. E ao fazer isso, é como se cerrássemos a mão na direção de Deus e falássemos: na minha vida quem manda sou eu. E Deus chega com todo o seu poder e autoridade, criador do universo, como nós cantamos, e Ele poderia simplesmente chegar e nos quebrar por inteiro, moer a gente, estalar o dedo e não sobrar nada para contar a história. Mas ao invés de quebrar a nossa mão, ao invés de quebrar o nosso corpo, Ele moe o nosso coração. E nos convida para fazer parte do seu reino, para fazer parte da sua família. Fala: eu sei que você quer caminhar sozinho e quebrar a cara na vida sozinho, mas você não quer andar comigo e fazer parte da minha família e ser cuidado por mim e viver a vida da maneira que eu digo que deve ser vivida e ser feliz de verdade? Misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Nos nossos dias nós temos algumas pessoas, alguns pensamentos e movimentos que se apresentam como inimigos da cruz, inimigos do reino de Deus. Nós temos o relativismo, nós temos o secularismo e muitos outros ismos que se levantam contra o reino de Deus. Então nós, como povo de Deus, ao nos portarmos dessa maneira, ao obedecermos as Escrituras, ao valorizarmos o que Deus nos diz que é o correto, é muito comum que essas pessoas se levantem contra nós e queiram acabar com a nossa vida e nos mostrar: aqui não. Lá dentro da igreja você fala o que você quiser, mas aqui tem que sonegar sim, aqui tem que mentir sim, aqui funciona sim. E ao vivermos de acordo com o reino numa sociedade corrupta, nós temos oposição. Pessoas que muitas vezes não estão preocupadas com você, com a sua segurança, com a sua família, não estão preocupadas com o seu coração, mas querem que você ceda, que você se envolva, que você participe daquilo. Perseguição, opressão, nós sofremos, e é natural nós olharmos para esse grupo de pessoas e falar assim: Deus, faz justiça com esse grupo de pessoas que persegue, com esse grupo de pessoas que maltrata. Quando a gente vai para um exemplo um pouco mais claro e nos lembramos do clássico Estado Islâmico, que matou vários cristãos, foram decapitados, e isso foi filmado, registrado e compartilhado na internet, na TV, e a gente ficava com aquilo no nosso coração, fala assim: Deus, faz alguma coisa, são irmãos nossos, são pessoas que a gente ama, Deus faz justiça, não deixa ficar assim. Um sentimento parecido com o de Jonas, e Deus olha para esse grupo de pessoas, assassinos, e fala: eu vou subvertê-los, a minha justiça vai chegar, ou eu trago eles para dentro do reino, ou no último dia eles arcam com o meu juízo. Esse é o nosso Deus, que olha com misericórdia para aqueles que muitas vezes a gente tem dificuldade de olhar com misericórdia. Então eu queria propor para você hoje o seguinte exercício. Talvez na sua rotina, onde você está, onde você estuda, onde você trabalha, tenham pessoas que estão trabalhando contra o reino. Quando você se comporta como um cristão e se incomoda, e elas se levantam contra você, tentam puxar o tapete, fazer alguma coisa, eu queria que você exercesse essa característica que Deus colocou em nós através do Espírito Santo, a misericórdia, e olhasse para essas pessoas como irmãos em potencial. Pessoas que a gente pode olhar e falar assim: não queria ter do meu lado hoje, mas talvez depois de se encontrar com Cristo vai ser um prazer sentar para tomar um café junto.
Então, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e passasse um tempo refletindo sobre as pessoas que você conhece, tem contato, e que você sabe que tem trabalhado contra o reino de Deus, tem feito oposição, e talvez até já te fez mal, por não concordar com a forma como você pensa, com os valores do reino que você segue. Pense nos grupos que se opõem a você, nos grupos que têm se oposto ao cristianismo, que têm militado contra o cristianismo. As pessoas que têm feito sátira, brincado com o nome de Deus, zombado de Deus. Nos grupos de pessoas que têm agredido cristãos, maltratado cristãos. Ora para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e nos ajude a desenvolver o mesmo sentimento por elas também. Olhar para elas com misericórdia. Santo Deus, o teu povo sofre no mundo mau, no mundo que te despreza, no mundo que não está preocupado com o que o Senhor pensa, um mundo que não te leva a sério, que brinca com o teu nome, que maltrata o teu povo, que mata o teu povo. E em contextos um pouco mais brandos, como o que nós temos aqui no Brasil, pessoas que são excluídas de ciclo social, de grupos, porque não concordam com os valores que escutam por aí, de que tudo pode, faz o que quiser, do jeito que quiser. Muitas dessas pessoas nos ferem, seja fisicamente ou nos agridem emocionalmente, através das suas palavras, e querem nos fazer mal, e querem nos colocar para baixo, querem nos calar diante das outras pessoas. E é muito natural, Deus, nosso, nos comportarmos como Jonas e desejar que o Senhor faça justiça aos nossos moldes. Mas a gente encontra aqui, nas Escrituras, um Deus misericordioso que é capaz de subverter o mal. Então vira, Deus, a vida de cabeça para baixo, que eles possam se encontrar com a sua graça, que eles possam se encontrar contigo, que eles possam ter vida transformadas pelo Senhor, e usa o testemunho do seu povo, que copia Cristo Jesus como o servo sofredor, para que no meio da dificuldade e do sofrimento consigam se manter fiéis a Ti, e amar o inimigo como Cristo nos desafia. Isso é impossível para a gente sem o auxílio do Teu Espírito Santo, Pai, que tem trabalhado em nós essa nova natureza. Então trabalha no Seu povo isso, que possamos anunciar do Seu Evangelho às pessoas que se opõem ao Seu Evangelho, e que possamos fazer isso em amor, que possamos fazer isso sabendo que o Senhor é um Deus misericordioso, e que resgata, e que é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa de cabeça para baixo, dá um novo sentido, dá um propósito. Seja com seu povo, Pai, e que nós possamos ser a diferença numa sociedade que persegue o Teu nome, que persegue o Teu povo, que possamos ser um povo que se importa com eles, que se preocupa com os inimigos, que os ama, que ora por eles. Que a misericórdia maravilhosa que o Senhor teve para conosco, que tenhamos também para com as outras pessoas, Pai. Ajuda-nos nesse sentido e engrandece o Teu nome, Pai, e espalhe o Seu nome pela terra. Usa a Tua igreja também, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Paulo foi um dos grandes inimigos de Cristo,
e fez o que ele podia fazer para tentar atrapalhar Jesus. Ele tenta saquear um dos grandes líderes da igreja no primeiro século, que é Estevão. Então ele vai e acaba com Estevão. Fala, um a menos, grandes líderes, né? E aí Deus vai e acaba com Paulo. Deus vai e saqueia o antirreino. Tira Paulo do meio dos inimigos e traz para dentro como um aliado. Foi o que fez aqui com os ninivitas. E é o que ele pode fazer com muitas pessoas que nós conhecemos. Pessoas que trabalham contra o reino hoje, mas que com a graça de Deus podem estar do nosso lado, servindo o mesmo rei, fazendo parte da mesma família. Então que Deus nos abençoe. Vamos lembrar disso e espalhar essa mensagem aos nossos queridos, mesmo que inimigos. Que Deus haja com misericórdia para com eles também. Meus irmãos, que vocês sejam muito abençoados nessa semana, desejo do meu coração, que seja uma semana muito boa, pensando a respeito dessa mensagem. Nós estamos aí nas redes sociais vendo isso acontecendo com frequência, né? Muitas pessoas se exaltando, e zombando, e se opondo, né? Isso tem sido muito comum. Que Deus dê sabedoria para vocês, para agirem como cristãos verdadeiros, que olham com misericórdia para aqueles que se opõem, para os inimigos da cruz de Cristo, sabendo que essas pessoas podem ser transformadas pelo Evangelho. Para que isso aconteça, como ministro do Evangelho, eu rogo que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, trabalhando no coração de vocês, gerando todo esse amor e misericórdia, enquanto anunciam o reino de Deus. Amém. Deus abençoe, um ótimo domingo, uma ótima semana.